com um Itaú, que costumam pagar mensal, o restante é trimestral, semestral ou muito errático. Fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir 95% do resultado dentro do mesmo semestre. E quase todos distribuem mensalmente. A minha avó investe em fundo imobiliário. Porque eu mostrei para ela, ó, isso aqui é entrar na renda variável na piscininha com boia de braço. Oscila menos e todo mês você tem um pagamento voltando. Com muito mais recorrência, inclusive, do que boa parte das empresas que pagam dividendos. Tirando um Bradesco, um Itaú, que costumam pagar mensal, o restante é trimestral, semestral ou muito errático. Fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir 95% do resultado dentro do mesmo semestre. E quase todos distribuem mensalmente. A minha avó investe em fundo imobiliário. Porque eu mostrei para ela, ó, isso aqui é entrar na renda variável na piscininha com boia de braço. Oscila menos e todo mês você tem um pagamento voltando. Então ela deixa o dinheiro lá, o pagamento volta, ela usa esse dinheiro para pagar, por exemplo, plano de saúde. E na renda fixa, você também consegue ativos que vão te pagar dividendos mensais. Geralmente o pessoal está acostumado com o Tesouro Direto, que tem os títulos que pagam cupons de juros semestrais, e aí cada um em uma data, pegando todos que o Tesouro fornece, você consegue ter um pagamento na média a cada 2 meses. Porque os pré-fixados pagam numa certa data, os indexados à inflação pagam em outra. Se o final dele, ano par ou ímpar, muda os meses também. Então, 6 meses por ano você consegue receber. Só que lá a cobrança de imposto de renda. Mas você tem fundos, aqueles que investem em debêntures incentivadas em bolsa, né, que são negociados como se fossem ações, fundos de investimento em participação, onde você consegue também recebimento mensal de dividendo, isento de imposto de renda. Muita gente até confunde esses fundos de renda fixa negociados em bolsa com fundo imobiliário. Só que quando você vai vender, ele também é isento na cota. Então ele é todo isento esse produto. E tem produto desse que está pagando 17% ao ano de dividendo, ou seja, bem mais do que a Selic, e subindo ainda 2, 5% no ano. Então você poderia vender para ganhar um ganho de capital isento, enquanto isso você recebe também o dividendo isento. Cara, eu fico olhando para aquilo e falo, nossa, isso é muito bom. É que o pessoal não conhece. Eles pensam simplesmente, cara, é só renda variável, né? Não dá para ter fluxo de caixa com renda fixa. E dá para você montar uma carteira toda diversificada em diferentes ativos, em classes diferentes de ativos, para ter recebimento de fluxo de renda mensal. Cara, o Leandro falou um negócio, um gancho, que eu acho que é muito bacana trazer aqui. É que ele tá falando sobre a pessoa que ela geralmente vai investir no mercado, né? No momento errado, ou seja, você vai comprar ações aqui, uma ação, como que você falou? Você vai comprar uma ação no mercado de alta e que todo mundo quer comprar nesse momento. E aí, de repente, o mercado cai e ele descobre que comprou uma ação que não tinha fundamento. E aí, depois, no mercado em crise, digamos assim, todo mundo quer buscar uma ação mais segura ou mais estável. E aí, depois, não é essa que vai multiplicar os seus 100%, 200%, etc. E a gente vive num ciclo de fazer besteiras, né? E aí, cara, olha que interessante. O Perim falou dos fundos imobiliários. Ano passado, a gente teve 42 fundos imobiliários que pagaram mais dividend yield do que o Tesouro Selic em 13,75. Isso é bizarro. Ou seja, a gente tem hoje um dividend yield mais alto do que o Tesouro Selic em uma cacetada de fundo imobiliário. Além disso, a Selic está muito alta. Tá muito. A taxa de juros está muito alta. Além disso, o preço sobre o valor patrimonial dos fundos imobiliários, em sua grande maioria ou em muitos, estão abaixo de 1. E além disso, em algum momento, quando e se a taxa de juros diminuir, o preço dos imóveis vai ser ajustado para cima. Então, além de você ter um dividend yield hoje altíssimo, em algum momento, se a taxa de juros cair, o preço dos fundos imobiliários devem subir para caramba e você pode ter um ganho de capital também, enquanto você ganha dividendos isentos sem nenhuma pressa de precisar sair desse negócio. Eu concordo com o Perini. Cara, assim, baita de um cenário, entendeu? Baita de um cenário. Eu posso falar uma coisa aqui, ó, só para exemplificar o quão bom eu acho que é o momento atual para quem quer começar a investir. Eu invisto há 17 anos. Eu nunca vi o Ibovespa nesse preço-lucro que ele está agora. E já há algum tempo, né? Não é esse momento. Já está um ano e pouquinho assim. Tanto que, quando eu comecei a fazer conteúdo para o YouTube, em 2017, 2018, eu não quis montar uma carteira do canal, por exemplo. Eu achava tudo muito caro. Você não encontrava uma empresa negociando a 3 vezes o lucro, Sim. a 5 vezes o lucro.
a 70% do valor patrimonial. Não tinha isso, não existia empresa assim. Você pagava 15 vezes o lucro e tava legal, porque as outras estavam a 40. Tinha lá um Inter negociando a 1000 vezes, uma Magazine Luiza a 500 vezes o seu lucro. E tinha gente para justificar. E tinha um pessoal falando, não, vai crescer muito, não sei o quê, é por isso que você tem que pagar esse múltiplo tão alto. Então eu falei, cara, não vamos montar uma carteira agora, porque isso aqui, daqui a um tempinho, o mercado vai cair, a performance vai ficar horrível. Quando que eu fui montar uma carteira de fundo imobiliário pública e uma de ações públicas? Agora, porque eu não sou trouxa, pô. O Thiago conseguiu performar muito bem, é exceção à regra, pô. Ele performou muito bem, mas foi exceção à regra. Eu tô montando agora por quê? Porque agora eu sei que a fotografia vai ficar bonita no longo prazo. Pode até demorar a subir, mas como diz o Howard Marks, né, você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. A gente tá no momento de comprar bem as coisas, porque tá tudo, aqui no Brasil a gente tá ridiculamente barato, a gente tá precificado pro país acabar. Então basta que o governo, ele pode ser ruim o governo, mas se não for tão ruim quanto estão achando que vai ser, cara, a gente vai ter que subir alguma hora. E esse juro do tamanho que tá, uma hora vai ter que cair também, senão a dívida pública vai lá pra lua, pô. Não tem como ficar Isso assim me lembra tanto muito tempo. 2015, 2016. Eu comecei a investir É um em bom 2014. paralelo. Meu maior arrependimento até hoje é não ter tido mais dinheiro para colocar naquela época. Porque era ridículo. Você olhava para o preço das ações, até empresas que eu não sou tão fã, pega uma Petrobras da vida. Era negociado, acho que chegou a R$6, alguma coisa assim. R$4. R$4. É. Era bizarro. E não tinha conta que você fizesse, a menos que a Petrobras fosse falência, o que não tem como acontecer, o governo salvaria, mas não tinha conta que você fizesse que justificasse valer tão pouco. Hoje a gente tem mais ou menos isso. A gente olha para algumas ações e, cara, não tem conta que faça valer tão pouco assim. Mas todo mundo tá com medo. E aí, é isso que vem de você já ter experiência, já ter passado por uma crise dessa. Que você sabe que essa é a hora perfeita pra comprar. É pra sim. Eu não vou falar isso porque alguém vai sair se entubando de ação e de empresas que não Você são é boas. analista aí, você... Não, é um caso específico, assim, mas quando você já passou por isso, você sabe separar o joio do trigo, é muito bom. Porque você já sabe que tá barato, você acompanha há muito tempo. Então você já sabe que tá barato, O que já sabe tá que você- barato aí, cara, que de cara quer saber? porra, eu vou até me ajeitar Então, aqui. deixa eu até fazer um disclaimer. Deixa eu pegar minha nota. O Perini puxou um gancho muito bom aí, que é essa questão de não comprar o que é bom, comprar bem, né? Isso, comprar bem. Eu viro e mexo, eu falo bem de algumas empresas e o pessoal acha que é pra comprar essas empresas. Por exemplo, eu acho o Renner uma empresa excelente. Falam isso há muito tempo, líder do setor, teve uma gestão incrível, corporation, não tem um acionista grande que é dono e tal. Isso significa que eu acho que a Renner tá barata? Não. Eu faço os cálculos dela, eu falo, cara, eu acho que a Renner tá mais ou menos no preço que ela deveria. Se eu comprar agora a loja de Renner, ela vai ter que superar muitas expectativas que eu usei para fazer essa conta de quanto que ela deveria valer. E essas expectativas já foram bastante otimistas. Então, putz, ela vai ter que se dar muito bem mesmo, que a gente sabe que não é fácil fazer no varejo. Então, o que eu quero encontrar é uma história que esteja sendo negociada por um preço menor do que ela valeria. Pode, às vezes, ter uma história não muito boa. Um exemplo, eu gravei o vídeo com o Perini no início desse ano, né? Saiu no dia 4 de janeiro. E uma das ações que eu falei que eu achava que era muito boa na época era a C&A. Uma das ações para 2023. E aí o pessoal começou a questionar, gente, mas C&A não é bom, você olha lá os números. Cara, se você fizer a conta do quanto o pessoal tá falando que vale a C&A e da história da C&A, o que ela realmente é, você vê que por mais que a história não seja muito boa, ela não vale isso aqui. É muito barato para essa história. E desde então a ação subiu, acho que mais ou menos 50%.